você estar de pé por um instante, depois você vai se assentar de novo, para nós lermos a palavra de Deus. Não há algo tão santo, tão digno de respeito, de reverência, algo tão poderoso, que, diga-se de passagem, é o que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Eu estou me referindo à palavra de Deus. Por isso que é importante nós termos essa reverência quando nós vamos estar diante da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que é poderosa para penetrar no mais profundo do coração do ser humano. A Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela divide juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus, da qual eu e você estamos diante dela aqui nessa manhã. Você pode dizer amém? Mateus capítulo 16, versículo 13 a 18, vai ser colocado na tela para você acompanhar também. A Bíblia diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quantos podem dizer amém? Sente-se na presença do Senhor. Você alguma vez na vida já foi perguntado sobre algo muito impactante, que impactaria a sua vida? Que teria um impacto tão forte, que impactaria todo o restante da sua vida? Algo que tivesse o poder de mudar não somente a sua história aqui na terra, mas que também tem o poder de mudar a sua eternidade. Diga assim: uau! Que pergunta é essa? Essa pergunta é a mais importante de todas as perguntas que todos nós, sem exceção nenhuma, um dia precisamos respondê-la. Que pergunta que é essa? Quem é Jesus para você? Me ajuda aí e pergunta a pessoa que está do seu lado e diga: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? E hoje eu quero dizer para você, agora você olha aqui para mim, que eu que vou fazer essa pergunta para você. Quem é Jesus para você hoje? Quem é Jesus para você agora? Nesse exato momento, quem é Ele para você? Quem é Ele? Será que você consegue conhecer Jesus apenas, creia-me, tem muitas pessoas que só conhecem Jesus desse jeito aqui que eu vou falar, ó. Um personagem da história que apareceu, surgiu há uns milênios atrás, e ele é um personagem da história. Há pessoas que só conhecem Jesus assim. Será que você conhece ou consegue conhecer Jesus apenas como um grande homem que pisou na terra? Tem pessoas que só conhecem Jesus porque ouviram falar que ele foi um grande homem que pisou aqui na terra, fez algumas coisas maravilhosas, e ele é um grande homem.
Será que você conhece Jesus só pelo que você já ouviu falar, pelos seus avós, tios, pais, parentes, informações que você teve, né, dos seus antepassados, e você só tem a informação de quem Ele é? Ou será que você não tem a mínima ideia de quem Ele é? Tem gente assim, pastor? Tem, infelizmente tem. Tem gente que não tem a mínima ideia de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Por incrível que pareça. Mas que resposta? Qual seria a sua resposta se hoje Jesus estivesse diante de você, e na verdade Ele está, e Ele fizesse para você diretamente essa pergunta: quem que você diz que eu sou? Qual seria a sua resposta para Ele? Para Ele. Qual seria a sua resposta para Ele? E eu vou mudar aqui agora o verbo. Qual é a sua resposta para Ele? Qual é a sua resposta para Ele? Olha, o próprio Jesus, o próprio Senhor, Ele fez essa pergunta para as pessoas mais próximas dEle, que eram os seus discípulos. Ele chegou para os discípulos, nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 16, Ele disse: quem diz o povo aí ser o Filho do Homem? Jesus estava interessado em saber o que as pessoas diziam a respeito dele. Esse negócio de, principalmente as pessoas assim mais, né, que não está nem aí para nada, esse negócio de falar assim: estou nem aí o que falam a meu respeito, isso não é correto não. Pelo menos para Jesus não é correto. Jesus estava muito interessado em saber o que as pessoas diziam a respeito dele. Porque Jesus não queria que as pessoas ficassem cegas no entendimento, enganadas no conhecimento. Jesus estava preocupado e interessado que as pessoas o conhecessem verdadeiramente quem Ele é. Alguém pode dizer amém? Ou você acha que Deus deixaria o seu trono de glória no céu, se tornaria como eu e você, um homem, encarnaria, que é o caso de Jesus, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e viesse aqui na terra, padecer tudo que Ele padeceu por amor a mim e a você, e Ele não ia querer que as pessoas o conhecessem de verdade? Não. Por isso que Ele fez tudo, está fazendo tudo, e continuará fazendo tudo até que todos o conheçam de verdade. Quantos podem dizer amém? Você sabia que por amor a você, Deus colocou essa igreja orando e jejuando 2 meses para que você estivesse aqui hoje? Eu tive que, e você pode ver pelo meu corpo aqui esbelto, que eu sou fã de uma comidinha, mas eu tive que jejuar, porque o Espírito Santo falou: jejua por essas preciosas vidas, que eu amo, que eu quero que esteja no dia 15 de março, lá na igreja, para conhecer quem verdadeiramente eu sou. Por quê? Porque Ele fez, Ele faz e continuará fazendo de tudo para que você o conheça verdadeiramente como Ele é e quem Ele é. Você pode dizer amém? O próprio Jesus fez essa pergunta. E a resposta de Pedro, uns dos discípulos falaram: o pessoal está falando que o Senhor é João Batista, que tinha acabado de morrer. Outros estão falando que o Senhor é Jeremias, que já tinha morrido há trocentos anos atrás. Ou um dos profetas. As pessoas imaginavam de tudo acerca de Jesus. Aí Jesus virou e falou assim: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz assim, eu acho lindo isso aqui. Respondendo Pedro, diga comigo, respondendo Pedro. Olhe para mim aqui e escute algo que eu tenho muito especial para falar com você aqui nessa manhã. Todos e cada um de nós aqui hoje tem a capacidade de responder para Jesus essa pergunta. Todos nós aqui temos essa capacidade. Sabe por quê? Eu vou dizer para você.
Porque você está diante da palavra de Deus e você está na presença do Espírito Santo. E é Ele, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que gera fé dentro do nosso coração. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E você está aqui ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo está ministrando esta que é a única verdade no seu coração. Então todos nós temos a capacidade de responder a Jesus. A Bíblia diz que respondendo Pedro disse, olha que coisa linda, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí Jesus se vira para Pedro e diz, tu és bem-aventurado, Pedro. Tu és mais do que feliz, Pedro. Você é um mais do que afortunado. Você é bem-aventurado. Por quê? Porque você deixou que a maior revelação de Deus aos homens penetrasse dentro do seu coração. E Jesus diz, não foi carne e não foi sangue que te revelou esta poderosa verdade, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus. Preste atenção nisso aqui. Toda vez que o céu se revela na terra, preste atenção nisso. O Pai que está nos céus está trazendo uma revelação para a terra, que era onde os discípulos estavam e Jesus também estava. O Pai que está nos céus trazendo uma revelação para onde? Para a terra. Sabe o que isso significa? Que todas as vezes que o céu se revela na terra, significa que o caminho da terra para o céu está aberto. O caminho do céu para a terra permanece aberto. Sabe o que está acontecendo aqui hoje, nesta manhã? O Pai que está no céu está revelando o Filho dele aqui na terra, porque o Filho dele é o único caminho que leva o homem pecador, arrependido dos seus pecados, de volta da terra para o céu. Quantos podem dizer amém? Que coisa linda, que detalhe maravilhoso das Escrituras Sagradas. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui hoje, meu amado e minha amada? É que este lugar aqui hoje é um lugar muito especial para você. Não são as paredes, não é o telão, não são as luzes, não são as cadeiras confortáveis que você está sentado, o ar-condicionado, não. É o lugar espiritual onde você está agora. Este lugar é muito especial. Sabe por quê? Jesus Cristo, Filho de Deus, o ungido de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo, está sendo revelado a você pelo Pai. Aleluia. Assim como ele foi revelado a mim, alguns dias atrás, 31 anos atrás. E transformou a minha vida. Transformou a minha vida naquele dia, como vai fazer isso na sua hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Respondeu Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. A maior revelação do Pai, do céu, aos homens aqui na terra. Revelando seu Filho a nós. Você vai ouvir muitas coisas extraordinárias enquanto você viver aqui na terra. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Você vai ouvir muitas coisas tremendas, extraordinárias. Que o seu time foi campeão, esse time ruim que você torce aí, um dia ele vai ser campeão. Tenha fé, irmão. Aí você vai dizer, 45 anos esperando esse dia, meu time foi campeão. Vai ser uma notícia legal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A maior de todas as coisas poderosas, extraordinárias e gloriosas que você vai ouvir na sua vida, você está ouvindo hoje. Você está ouvindo hoje. A revelação do Pai de quem é o Filho dele aqui na terra. Nada se compara, nada supera isso que você está ouvindo aqui hoje. Sabe por quê? Essa revelação ela não tem apenas peso momentâneo de alegria na sua vida, ela tem um peso eterno de glória para você, para toda a sua vida aqui na terra e muito mais para toda a sua eternidade.
Quantos estão entendendo? Aleluia. Quando o meu time perde, um monte de gente que torce para o mesmo time que eu torço, fica brigando. Eu brigava também, eu era brigão que nós. Hoje eu não estou nem aí. Se ganhar, bom, se perder também, não vai colocar nada na minha conta bancária amanhã. Mas tem uma coisa, e dá para você ver. Eu sou bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado. Eu acordo todo dia de manhã e eu falo, obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque eu tenho comigo essa convicção de que o Cristo, Filho do Deus vivo, mora aqui dentro. Ó. Desde o dia 15 de outubro de 1994. Pastor Cleves era bem jovenzinho, e eu também, mas ele lembra. Mas ele transformou a minha vida porque ele é o Filho do Deus? Não, fala de novo, ele é o Filho do Deus? Vivo, e um Deus que é vivo está sempre se movendo na nossa vida. Amém? Eu quero falar 3 coisas aqui importantes para você acerca disso. Primeira coisa, ele é o Cristo. A revelação do Pai para nós é essa, ele é o Cristo. O que significa isso? O ungido de Deus. Diga comigo, ungido de Deus. O que mais que isso significa? Que ele é o Messias prometido. Desde Gênesis, no início de tudo, no princípio de tudo, Deus já havia prometido enviar o Messias. E ele é o cumprimento dessa promessa. O que mais como ungido? Ele é não ele é o libertador. O único que tem o poder de nos libertar de todas as cadeias, de todos os cativeiros que nos prendem. Nos liberta do cativeiro terrível do pecado e da morte. Segundo, ele é o Filho do Deus vivo. O que significa isso? O que a Bíblia está querendo dizer com isso? Que ele, sendo o Filho do Deus vivo, ele é da mesma essência divina do Pai. Por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Deus Filho. O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz o apóstolo João. Ele é o próprio Deus, que se encarnou, que se fez carne. Por isso que como homem, 100% Deus e 100% homem, foi à cruz por nós. E pagou o preço do meu e do seu pecado como homem, dando a sua vida, derramando o seu sangue, para que eu e você fôssemos purificados do nosso pecado através do sacrifício dele. Quantos podem dizer amém? Então tem 3 coisas importantes para você aqui nessa manhã. 3 coisas importantes nessa pergunta que ele te faz. Primeiro, Jesus, ele é o Cristo, Salvador dos pecadores. Glória! Algumas pessoas não o conhecem assim, mas eu quero te dizer que o Pai, a Bíblia, a palavra, o Espírito Santo está te revelando ele como ele é. Ele é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o libertador, salvador dos pecadores. Romanos 3:23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Quem aqui não é pecador? Quem aqui é pecador? Vê se alguém não levantou a mão aí, pode falar, pecou agora, porque falou mentira. Todos nós somos pecadores. Todos. E todos nós estávamos separados da glória e da presença de Deus por causa dos nossos pecados. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23, a Bíblia diz, porque o salário do pecado, aí é que é o problema. Aí é que está o grande problema. Porque todos somos pecadores e todos nós estamos recebendo um salário por causa do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Ah, meu Deus, se esse versículo terminasse aqui, eu e você estaríamos lascados para sempre. Como diz lá em Minas. Mas olha que vírgula maravilhosa essa vírgula aí. Olha, leia comigo. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem ponto, tem vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus,
Nosso Senhor. Esse é o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse é o nosso Cristo, Filho do Deus vivo. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus, ele disse assim, ó, isso é lindo, ele é o Cristo Salvador do pecador. Ele é o Cristo Salvador do pecador, e ele veio nos salvar. Olha o que diz Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem, ele mesmo, veio buscar. Se fosse só salvar, já estava bom demais. Mas ele veio buscar. Você nunca busca algo ou alguém se você não tiver que sair do seu lugar e ir lá onde aquela pessoa está. Aleluia. Sabe de onde ele saiu? Do seu trono de glória, adorado pelas miríades angelicais. Os 24 anciãos pegam as coroas e se prostram e colocam aos pés dele. Clamam, os serafins voam ao redor, em cima do seu trono, e clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Ele deixou o seu trono de glória no céu e veio nos buscar aqui nessa terra terrível e tenebrosa. Ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, fiel é esta palavra. Que palavra é esta? Esta que você está ouvindo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Ele não podia ter mandado um anjo? Ele não podia ter falado, vou mandar aí uma tropa lá, resolver esse problema. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele veio. É com essa intensidade que você é amado por Deus. É com essa intensidade que eu sou amado por Deus. E eu entendi isso, eu entendo isso. Você entende isso hoje? Deus não terceirizou, Jesus não terceirizou a maior expressão de amor do Pai por você. Ele personificou esse amor e veio. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para me salvar. Coloca teu nome aí. Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Coisa linda. Hebreus capítulo 7, versículo 22, 24 a 25. Olha o que a Bíblia diz. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Sabe fiador? Fiador? Aquele que quando eu e você não temos condição de pagar uma coisa, vem alguém e é nosso fiador, fala assim, não, pode fazer, porque eu garanto, eu pago por ele. Esse é o meu Jesus, esse é o seu Jesus, que falou, não, eu vou pagar, eu pago o preço, eu pago. Quanto que é? Sua vida, seu sangue, então eu dou. Tem se tornado fiador de superior aliança. Este, no entanto, porque continua, olha que coisa linda, continua para sempre, continuamente, ininterruptamente. Ele continua para sempre. Ele tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha para mim aqui. Deixa eu quebrar isso aqui em miúdos para você entender isso aqui com muita facilidade. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, aleluia, venceu a morte, subiu aos céus, assentou-se à destra do Pai, aonde ocupa o lugar de sumo sacerdote dos bens futuros, ou seja, o sumo sacerdote da eternidade. E sabe o que ele faz? Não, sabe o que ele está fazendo exatamente agora, como sumo sacerdote? Intercedendo por mim e por você. E a Bíblia diz que ele faz isso sempre.
imutável. Nem mesmo a minha rebeldia, olha isso aqui, nem mesmo a minha rebeldia, a minha dureza de coração, impede Jesus de interceder por mim. Nem mesmo a minha ignorância espiritual, nem mesmo a minha ignorância espiritual de não entender às vezes e não compreender a grandeza desse amor que Ele tem por mim, o impede de interceder por mim e por você. Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora por você, por um único motivo. Fala assim, qual é, pastor? Pergunta. Não, fala mais alto, pergunta, qual é esse motivo que faz Ele fazer isso? O amor incondicional que Ele tem por mim e por você. Vou repetir, o amor incondicional que Ele tem por mim e por você. Ele não esperou eu e você sermos bonzinhos, ficarmos bonzinhos, fazermos tudo certinho. Ele sabia que isso é impossível de acontecer. Ele sabe que isso é impossível de acontecer. A Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus, o seu Filho, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que eu amo, por isso que eu adoro, é por isso que eu me rendi totalmente a Ele. É por isso que eu posso, sem nenhum medo, confiar a Ele a minha vida, num tempo em que as pessoas não estão confiando nem na sombra delas. É verdade ou não é? Esses dias eu vi uma pessoa andando assim, ó, ela viu a sombra dela, tomou um susto da sombra dela, pastora Gisele. Já pensou? As pessoas estão se assustando com a própria sombra. Não devia estar refletindo coisa boa, né? Sei lá se aquela pessoa estava com se era época de Halloween, sei lá o que era. Mas eu confio e posso confiar. Quem mais aqui pode confiar 100% plenamente em Jesus? Aleluia. Primeiro, Ele é o Cristo Salvador do pecador. Segundo, Ele é ungido de Deus que cura e liberta. Olha o que a Bíblia diz em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha que lindo isso. Atos capítulo 10, versículo 38 e 40, olha, como ungido de Deus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Agora olha que coisa linda isso aqui. A este ungido de Deus, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. O que ele está dizendo? Que Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus e se manifesta. Ele se manifestou quando ressuscitou, ele continuou se manifestando através dos séculos, e ele está se manifestando aqui no nosso meio nessa manhã, através da unção do Espírito Santo que está sendo derramada aqui sobre nós. Segunda coisa, que ele é o ungido de Deus, que cura e liberta. Olhe para mim aqui. O nosso Cristo, ele morreu. Acabamos de ler. Penduraram ele numa cruz para perdoar os nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. Derramou o sangue dele para nos purificar. Mas ele não ficou pendurado na cruz. Ele não ficou morto. Sepultaram ele numa sepultura virgem que ainda não tinha sido usada, que nem era dele. Foi emprestada, 3 dias só. A sepultura de José de Arimateia. Mas tal como ele mesmo disse, vocês vão derribar esse templo, 3 dias depois ele é reerguido.
Eu não vou dar sinal para vocês aí, incrédulos aí que estão pedindo sinal, não. O único sinal que vocês vão ver vai ser o sinal de Jonas. Que o peixe engoliu ele ficou 3 dias na barriga do peixe, e depois no terceiro dia, saiu de lá de dentro. Assim também será com o Filho do Homem. Ficará 3 dias no seio da terra, mas no terceiro dia, ele ressuscitará. E ele ressuscitou pelo seu poder, e se manifestou, primeiro às mulheres. Que sabedoria de Deus, hein? Brincadeiras à parte, mas se tivesse se manifestar primeiro aos homens, os caras iam falar assim: ih, cara, lembra quando a gente pensou que ele era um fantasma? Será que a gente não está tendo visagem de novo, não? Mas ele se manifestou às mulheres. O que as mulheres fizeram? Foram e contaram para todo mundo que Jesus estava vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele curou a todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor é com ele. Ele está aqui nessa manhã para te curar. Ele tem poder para te curar. Ele tem poder para te libertar. Ele tem poder para te... Hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Hoje foi o último dia que você ficou cativo, preso. Seja porque o que é que seja, vício, droga, prostituição, pornografia, o que é que seja, qualquer cativeiro que o diabo te colocou nele. Deixa eu te dizer uma coisa: o Cristo, Filho do Deus vivo, que eu estou pregando sobre ele aqui, que está aqui, é poderoso para transformar a sua vida hoje, como ele fez comigo no dia 15 de outubro de 1994, porque eu sofri de todas essas coisas horríveis que eu acabei de falar para você, e ele me libertou, e a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Até casar eu casei, foi com a ajudinha do pastor Cleves, da pastora Gisele. É engraçado isso, mas deixa eu falar uma coisa: eu não só casei, Deus me deu uma esposa. Tem uma grande diferença nisso aí. Fica de pé, meu amor. Essa linda jovem aqui, ó. Senta, porque não pode ficar mostrando muito, não. Tem que ser desperto. Temos 3 filhos maravilhosos. Sabe o que o diabo falava para mim? Quando eu tinha meus 16, 17 anos: você não vai dar em nada. Você é depressivo, você vai morrer, nada vai dar certo na sua vida, sua família é toda destruída, você vai continuar esse mesmo padrão de vida da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que a Bíblia fala sobre o diabo? Que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Sabe o que a Bíblia diz sobre Jesus? A Bíblia diz, e Jesus foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu fiz a minha escolha. Eu escolhi. Sabe o que eu escolhi fazer? Cala a boca, Satanás. Fala, Deus. Fala, Espírito Santo. Fala, Senhor. Fala a palavra de Deus. Fala. Ah, meu amigo, se eu pudesse entrar dentro de você hoje, eu não posso, mas o Espírito Santo pode, e dizer para você o que Deus tem para fazer na sua vida. É tão grande, mas tão grande, que se Ele contasse tudo para você hoje, você ia falar assim: não aguento. E em último lugar, Ele é o Filho do Deus vivo, que nos dá a vida eterna. Ele é o Cristo, Salvador do pecador. E se você entrou aqui hoje perdido, você vai sair salvo por esse Jesus. Se você entrou aqui hoje cativo, doente, enfermo, você vai sair liberto, vai sair curado, no nome de Jesus. Por que você fala com tanta certeza? Porque se Ele fez comigo, Ele faz com você também. Eu não estou falando daquilo que eu ouvi falar, eu estou falando daquilo que eu vivo. Aleluia! E Ele é o Filho do Deus vivo que nos dá a eternidade. João 3,16, qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Vamos ler junto? Todos? Vamos lá. 1, 2, 3. Porque Deus
amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 6, 47, 48, a Bíblia diz, Jesus diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem, quem sabe vai ter, é isso? Quem crê, quem o quê? Crê. O que é crer? Ouvir Deus falar com você e você dizer: acredito, creio, é a verdade. Isso é crer. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu quero te convidar a estar de pé comigo. Aleluia. Você lembra da pergunta do início? Talvez no início você não ia dar a mesma resposta, mas agora você tem tudo para dar a sua resposta. Quem é Jesus para você agora? Será que você pode dizer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo na sua vida? Eu tenho certeza que pode. Amém? Então eu quero fazer essa pergunta para você. Eu quero fazer essa pergunta para você com todo carinho, com todo amor, com todo respeito à sua vida. Eu não estou falando de religião, por favor, não é religião. Não deixa o diabo te enganar achando que eu estou falando com você de religião. Não estou falando de religião. Estou falando de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele falou com você. Ele está falando com você aqui através da palavra. Aonde que Ele está falando, pastor? No seu coração, no seu espírito, na sua alma, porque a palavra de Deus tem esse poder. E Ele te trouxe aqui hoje para que o Pai revelasse quem Ele é na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu valor é muito maior do que um período de tempo curto aqui na terra. O seu valor para Ele é um valor eterno. E Ele entregou a vida dele por nós na cruz, para que eu e você não passássemos a nossa eternidade distante dele, mas com Ele. Ele derramou o sangue dele na cruz, para que eu e você não vivêssemos mais escravizados pelo pecado aqui na terra, mas que através do sangue dele, eu e você fôssemos purificados. Você não precisa derramar sangue, Ele já derramou. Você não precisa pagar nenhuma promessa de se dilacerar, de se cortar. Não, Jesus já pagou esse preço por nós. Você só precisa fazer duas coisas que a Bíblia diz. Fala assim, quais são, pastor? Fala. Primeiro, isso aqui é uma das coisas mais lindas que o homem, que o ser humano, é uma das coisas mais nobres que o ser humano, homem ou mulher, pode fazer. Primeira coisa. E como é difícil fazer isso? Para algumas pessoas é terrível, mas é a coisa mais linda que você pode fazer na sua vida. Foi muito difícil para mim, mas eu fiz porque eu entendi. Qual é a primeira coisa? Reconhecer que é um pecador perdido e que o pecado está te matando aos pouquinhos. Você precisa se arrepender. O que é arrepender? Olha aqui para mim, ó, todos aqui, ó, olha aqui para mim. Tá todo mundo me vendo? O que é se arrepender? Não é só se sentir mal porque você está fazendo coisa ruim. Isso é remorso. E quando a gente faz algo errado, é ruim mesmo. Mas arrependimento é isso aqui, ó. Você está aqui, ó, caminhando. Ali na frente tem um abismo. Um abismo tão fundo que você não consegue ver o fundo dele, de tão tenebroso que ele é. E você está indo em direção a esse abismo, que se chama perdição eterna. E Deus se manifesta a você como está fazendo aqui hoje. E Deus coloca uma placa dizendo:
dá meia volta. Aí quando você dá meia volta, sabe quem vem e toma você pela mão? Vem aqui, Paulo, por favor. Quando você decide, não, eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, e você dá meia volta, sabe quem vem imediatamente ao seu lado? Jesus. E te toma pela mão. E agora te leva para o Pai. Até você chegar na presença dele para todo sempre. Obrigado, Paulo. Por toda a eternidade. É isso. É virar as costas para o pecado, é virar as costas para o mundo, é virar as costas para Satanás e dizer: agora eu quero andar com Deus. Agora eu quero andar com Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E dia após dia ele vai fazendo uma obra extraordinária na sua vida. E qual a segunda coisa? Crer. Crer, colocar toda a sua confiança nele. Amém? Feche seus olhos.